Boa noite, irmãos. Boa noite. Acho que tá bom. Irmãos, como o Jonas já esteve falando aqui, estamos chegando à reta final da série Apocalipse. Estamos aí, em nome de Cristo, né, bolando aí algo maravilhoso aqui. No dia 27, né, vamos ter o final da série Apocalipse. E vamos convidar toda a igreja para participar dessa festa. Festa não do mundo, tá? Mas toda a igreja está convidada para o dia 27. Estamos bolando aí como que vamos fazer. Estamos em oração para que Deus nos dê a sabedoria. E outra coisa. Nossa. Isso mesmo? Segura aí que eu vou passar 1h30 pregando o sermão de hoje, viu? Então assim, dia 27, como eu estava falando, nós vamos chegar ao final da série Apocalipse. E vamos pedir o apoio de toda a igreja, né, nossos irmãos que estão aqui, aqueles que puderem, que quiserem se envolver nessa festa maravilhosa, né, já começa a procurar o Jonas, a Gisele, eu também não vou ficar de fora, procura a mim também, tá? E vamos participar junto dessa festa, no dia 27 de quê? De agosto. Olha, e outra coisa, hoje nós vamos falar um pouco aqui, estudar um pouco sobre o capítulo 20 do Apocalipse. Como eu falei, nós estamos chegando na reta final. Muito bem. Quer participar, Luizinho, tá? Então, vamos aqui abordar um pouco sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Só que eu pergunto para você, antes de nós entrar, que nós vimos aqui hinos bonitos que falam da volta de Jesus. Que breve Jesus voltará. E mais, mas antes de começarmos a entrar no capítulo 20, eu pergunto para você, o que você e eu estamos fazendo para apreciar a vinda de Jesus? Nós vivemos em um mundo que vivemos em muitas correrias, não é isso? O nosso tempo é só para correr. Parece aqueles pilotos de Fórmula 1. Ah, Beto, mas precisamos comer, precisamos cuidar da família. Lógico, não é isso que eu estou falando, não é? Entenda. Só que nós precisamos tirar mais tempo para Deus também. Nós vivemos em uma correria louca nesse mundo. Eu vou falar uma coisa que aconteceu. Posso usar assim? Eu vou falar de mim, porque eu vi esse grande erro em mim, tá? Certo dia atrás aí, eu estava pintando uma galeria, e nessa galeria passava uma mulher todos os dias, sempre naquele mesmo, como é que eu posso falar? Aquela mesma rua, sempre passava ali, e eu via ela, só que ninguém não dava atenção a essa mulher. Ela com suas roupas, sabe, totalmente suja, mas pela condição que ela vivia, é uma pessoa que morava na rua, que mora na rua. E eu via ela passando, e eu senti, sinceramente, eu ouvi algo que falava assim, chama ela. Eu ouvi isso. E eu resolvi chamar ela. Eu digo, olha, você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Ela falou assim, não. Se você me der apenas um refrigerante, eu aceito. Eu falei, não, o refrigerante eu não vou te dar, porque o refrigerante faz mal à saúde. Não, mas é eu que quero. Mas eu não posso fazer isso. Mas eu quero. Eu disse, tá bom, já que você não quer outra coisa, então eu vou te dar o refrigerante. Dei o refrigerante para ela. Se eu não me engano, eu paguei até um salgado para ela. E eu digo, volta aqui tal hora que eu vou pagar um almoço para você. E ela falou assim, tá bom. E quando chegou na hora, atrasou um pouco, né? Só que quando eu fui lá no restaurante, a mulher falou, acabou o almoço. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fiquei doido. A mulher está com fome, o que eu vou fazer? Moça, não tem como você procurar alguma coisa na panela aí, dá um jeito, faz alguma coisa para essa mulher comer. Não, acabou, não tem mais nada. E aí aconteceu que resumidamente aqui, aconteceu que há poucos dias atrás eu cheguei para a Ana, que faz parte movimenta aí a asa, né? E eu cheguei para a Ana, separa aí umas roupinhas aí, para eu doar para uma pessoa, e até falei para ela. A Ana nós fomos lá, separamos a roupa para ela, eu coloquei ali no local onde está com quase um ano que eu estou tentando fazer uma biblioteca, não cheguei nem na metade,
Coloquei a sacolinha lá e eu digo, logo, logo vou deixar essa roupa para ela. Uma semana depois, esse foi meu erro. A Bíblia fala que tudo que você tem que fazer, faça logo, não espere para o amanhã. E uma semana depois, algo tocou em mim. Tocou e foi forte. E falava assim, olha, essa mulher morreu. Eu também não sei se isso aconteceu. Eu sei que eu senti isso, como se algo estivesse falando que essa mulher, ela morreu, ela faleceu. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso saber o que está acontecendo, Senhor. Só a semana toda eu sentindo que essa mulher morreu. E aí eu vim aqui na igreja para pegar aqui as roupas. Cadê a roupa? Não estava mais no lugar. Não encontrei. A irmã Ana até falou assim, não, talvez eu tenha guardado, né, Ana? Porque talvez ela achava que nem era a roupa que eu tinha separado. Talvez ela guardou essa roupa lá e ela não lembra. E eu digo, e agora? Quando foi sábado agora, eu cheguei aqui, parti para lá atrás dessa mulher. Saí na rua procurando todas as pessoas que via ela todos os dias. A pessoa falaram, olha, ela sumiu. Irmãos, eu estou sentindo até hoje. Até hoje. Eu digo, meu Deus, será que o que eu senti ali, que essa mulher faleceu, será que foi isso que aconteceu? E todo mundo falou, olha, ela sumiu. Irmãos, isso, ela mesma. Irmãos, precisamos nos preocupar mais com pessoas que estão carentes, pessoas que estão precisando. Você tem, agora eu vou falar igual a pregação lá que o irmão pregou. Nós temos casa, podemos deitar, cobertor. Às vezes temos até um arroz para cozinhar, porque falta uma cebola, reclama, enquanto muitos estão perecendo. E Jesus está às portas. E o que eu e você estamos fazendo? Só se preocupando com tanta coisa mesquinha. Isso me machucou, irmãos. Eu digo, se essa mulher morreu, eu estou em falta agora. E comecei a orar. Orei. E pedindo perdão a Deus. Então o que acontece, irmãos? Nós vivemos assim, preocupados com tantas coisas, atrás de tanta ganância nesse mundo, que vai ficar tudo para trás. A Bíblia já está aí, já vão mexer na Bíblia, né? Mudar. Eu tenho até os versos guardados aqui, que eles vão tirar da Bíblia. Eles vão tirar esses versos da Bíblia, porque fala do pecado. Eles querem aceitar tudo nesse mundo. Então segure a Bíblia que você tem. E logo você vai ser forçado a jogar essa Bíblia fora. Logo, isso não vai demorar não. Nós estamos no final. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, falando aqui na volta de Jesus, para nós começar, estamos bem próximos. Quando você vai em Atos capítulo 1, versículo 11, você vai ver ali quando Jesus ele foi ascender-se ao céu. A ascensão de Jesus. Jesus começou a subir. Isso lá em Betânia, ele começou a subir. E os discípulos olhavam para Jesus naquele momento. E Jesus começou a subir e sumir nas nuvens do céu. E aqueles discípulos olhando para Jesus, eu fico até imaginando o que se passava pela cabeça daqueles discípulos naquele momento. Só que enquanto Jesus subia, Jesus ali estirava as mãos como se estivesse abençoando ou falando assim, logo voltarei. E acontece que naquele momento, 2 varões de branco se aproximaram, e está lá em Atos capítulo 1, versículo 11. E eles falaram assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, ele virá do mesmo modo como viste subir. Isso prova claramente que Jesus breve voltará. E ele virá assim como viram ele subir, ele voltará nas nuvens do céu. Agora, por que eu e você, às vezes temos dúvidas quando abrimos a Bíblia? Sabe por quê? Porque Jesus já deixou claro, olha, aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou você crê ou você não crê. Ou você se prepara para a vinda de Jesus ou você não se prepara.
Ou você aceita ele. Aliás, se você aceitar ele vindo ou não, ele vai vir. Se você quer ou não, ele vai vir. Se o mundo queira ou não, Jesus vai voltar. Então, irmãos, Mateus 24:30 diz que, e versículo 31 fala que Jesus virá nas nuvens do céu, com muito poder e glória. No versículo 31 de Mateus 24 diz que quando Jesus, depois que ele vier nas nuvens do céu, 24, versículo 31, Jesus vai guiar os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de canto a canto. Agora você já imaginou naquele dia, você crendo, você acreditou na mensagem de Jesus, na sua promessa de que ele voltará um dia? E imagina agora você, os anjos descendo e pegando em sua mão e levando para o céu. Eu agora há pouco eu estava refletindo isso aí, e nesse hino agora, Jesus volta para mim, aonde logo no começo do hino fala que você vai encontrar os seus entes queridos no céu. Eu comecei a pensar no meu pai, comecei a pensar no meu irmão, todos que já se foram. Agora você já imaginou você encontrar aquele ente querido seu lá no céu, você poder dar um abraço? Agora, se você não tem esse desejo, você nunca vai ver ele. Porque se essa pessoa for salva, você vai encontrar ela lá. E se você se perder? Agora só que a decisão está nas suas mãos. É você que tem que decidir de que lado você está. Então é isso, irmãos. Só que na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. E ocorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. Agora vem cá. Em que circunstância estará Satanás? E como ficará a terra durante esse período? Porque Cristo vai voltar, isso é certeza. Cristo virá a essa terra, isso é certeza. Uma nova terra está preparada, isso é certeza. Jesus prometeu e ele vai cumprir. A terra está preparada, o lugar que ele falou está preparado. E você, está preparado? E eu, como estamos? Então, como eu falei, ocorrerá um período de 1000 anos. Ou um milênio. Mas, na verdade, a Bíblia, não encontramos a palavra milênio na Bíblia. Só que o conceito, ele é bem presente, que significa 1000 anos. E nós encontramos isso aonde? Apocalipse 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Eu vou falar em formas resumidas. Apocalipse capítulo 20, você vai ver que fala do milênio, de 1000, né? Que fala dos 1000 anos. No versículo 1, você vê que fala dos 1000 anos. No versículo 2, vocês já viram aí? Versículo 1 fala dos 1000 anos. Versículo 2 fala dos 1000 anos. Versículo 3 fala dos 1000 anos. Versículo 4 continua falando dos 1000 anos. No versículo 5 fala dos 1000 anos. No versículo 6 também fala dos 1000 anos. E no versículo 7 finaliza falando dos 1000 anos. Agora só que é o seguinte, de onde vem essa palavra milênio? Ela deriva do latim, duas palavras, que quer dizer mille, que quer dizer 1000, e anos, que quer dizer ano. Daí vem 1000 anos. Só que agora, irmãos, quando Cristo voltar, como eu falei, de acordo com Mateus 24, 31, que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos de canto a canto, e agora levará você para o céu. Se você pegar o capítulo 20 aí, do versículo 4, você vai ver o versículo 6, fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. É uma passagem muito bonita. Aqui afirma claramente que na volta de Jesus, você e eu iremos para o céu e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos lá no céu, ao lado de Cristo, podendo dar um abraço, podendo beijar suas mãos. Irmãos, eu não sei se você sonha com isso, mas eu sonho direto.
Tem hora que, quando eu paro, muitas vezes eu paro e fico olhando para o céu, imaginando a volta de Jesus. Esses dias eu estava dentro do ônibus 413, muita gente ali, parecia um enxame de formiga. E eu parei ali e fiquei olhando assim para o vidro do ônibus, como se estivesse vendo Jesus voltando. E fiquei, o ônibus em movimento e eu ali olhando para o vidro. Quando eu olhei, o povo... Mas eu estava viajando ali, imaginando Jesus voltando. Só que aí, irmãos, durante esses 1000 anos que você vai estar no céu, a Bíblia não relata tudo que você vai fazer lá no céu, como será a vida, lógico que não. Mas nós vamos ver o que acontecerá durante esses 1000 anos. Durante esses 1000 anos, o que você vai fazer, quais são as dúvidas que você vai tirar. Por que você... uma pessoa fez uma pergunta, eu não lembro onde foi, fez a pergunta assim: será que nós vamos se conhecer lá no céu? De acordo com Mateus capítulo 10, se eu não me engano é capítulo 10, fala que lá nós vamos dividir a mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, se Abraão, Isaac e Jacó vai se conhecer, nós também vamos se conhecer. Vamos nos conhecer, entendeu? Só que é o seguinte, só que nós não vamos lembrar das coisas passadas, das coisas más, tá? As coisas que você sofreu nessa terra, você não vai lembrar. Só que com certeza nós vamos nos conhecer. Então, durante esses 1000 anos, de acordo com Mateus, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, olha o que diz. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000. Olha só, o que os salvos farão no céu? Nós vimos aqui que os salvos, eles vão receber a autoridade de julgar. Essa autoridade é que eles vão participar, na verdade. Então, aqui se chama julgamento comprobatório. Como assim? Mas antes de eu falar isso, vá lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 6. Porque você viu aqui, 1 Coríntios, né? Você viu aqui que os salvos hão de julgar o mundo durante esses 1000 anos. Os 1000 anos em que você estará no céu. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 2. Olha o que diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Volta para Apocalipse 20. Pegando aqui Apocalipse 20, versículo 4 e 1 Coríntios 6, irmãos, nós devemos entender o seguinte, assim como a Bíblia deixou claro, mas antes de eu falar isso, você viu que no versículo 4, que talvez esteja alguma confusão aí na sua mente, quando fala no versículo 4, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Que almas são essas? Porque tem gente que se pergunta, viu? Ué, mas peraí, mas então tem alma lá no céu? Não, calma, não é isso. Você vê que aqui foi... João, ele esteve na ilha de Patmos, e ele teve uma visão, e ele escreveu o Apocalipse. Só que João agora, nesse momento, já bem antecipadamente, João já tinha visto aqueles que vão estar salvos no céu. Ok? Você e eu somos almas. Aqueles que morreram decapitados aqui na terra. Ele já viu isso antes, nessa visão. Tá? Então, aqui em Apocalipse 20, e versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, nós vemos aí, vamos falar um pouco sobre o juízo investigativo. Tá? Os juízes, eles são em 3 fases, inclusive eu estava até conversando ali com o irmão Pinelli, só que é o seguinte, o que os salvos farão no céu, né? Primeiramente, de acordo com esses textos, antes do milênio e da segunda vinda de Cristo, haverá o julgamento investigativo, ok? Para definir de acordo com a aceitação da graça, quem estará salvo ou perdido, ok? Aí entra a fase do juízo.
Haverá o julgamento investigativo para definir, de acordo com a aceitação da graça, quem estará salvo ou perdido. E durante o milênio, haverá o julgamento comprobatório ou de revisão, que é o capítulo 20, versículo 4. Com o propósito múltiplo a responder qualquer dúvida dos justos. Ok? Por que fulano foi salvo? Por que fulano não foi salvo? Como por exemplo, pessoas que você achava que ia estar lá, não vai estar. Pessoa que você achava que não ia estar, vai estar ao seu lado. E até porque, de acordo com Eclesiastes 12, fala que Deus julgará todas as coisas, até as que estejam escondidas. O que eu não confessei para minha esposa ou para o meu esposo, desde o dia em que eu nasci, o que eu escondi, Deus vai trazer a juízo todas as coisas. Até mesmo aquele momento em que a pergunta, por que fulano não foi salvo? Ou seja, ela não foi salvo porque naquele último momento, aquele último segundo, a verdade chegou até ela e ela não aceitou também. Isso aí também vai ser revelado. Então, aí entramos também o outro julgamento, ou confirmar o julgamento de Satanás e os seus anjos caídos. E também vindicar o caráter de Deus. Então, durante o milênio, haverá isso. Antes do milênio e durante o milênio. Então, assim, irmão, fora as outras coisas que você vai desfrutar lá no céu, que ninguém sabe o que é. São coisas maravilhosas. O juiz, ele é em 3 fases. Investigação, comprovação e execução final. Que está em Apocalipse 20 aqui e em Mateus também. Onde os ímpios serão jogados no fogo. Satanás será totalmente destruído. Mas, irmãos, eu pergunto para você, de que lado você e eu vamos estar? De que lado? Porque quando Jesus vier, a partir daquele momento que Jesus voltar nas nuvens do céu, começará a contagem chamada milênio, os 1000 anos. A partir daquele momento, Jesus voltando nas nuvens do céu, Jesus agora levará um povo que confiaram na sua promessa, que quando você vai lá em João 14, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar e buscarei vocês. Porque onde eu estou, eu quero que você também esteja. Ele vai voltar, irmãos. E eu e você precisamos deixar de brincar de ser cristão. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Ou nós somos de Deus, ou não somos. E aí? Muitos só vão acreditar quando vê o Filho do Homem nas nuvens. Muitos só vão acreditar quando o negócio pegar, porque o mundo aos poucos está fechando o circo. E você e eu vamos ficar brincando? Vamos ficar, quando você vê o Filho do Homem nas nuvens. A Bíblia diz, não precisa abrir, que eu vou só resumir. O que vai acontecer com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo. Em João 5, versículo 28 e 29, fala que naquele dia, quando ouvirem a voz do Senhor, os mortos ressuscitarão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição do juízo. Em 2 Tessalonicenses 4,16 fala que naquele dia as trombetas tocarão, os anjos descerão, né, com voz de arcanjo ali, né? Agora os mortos ressuscitarão, serão levados e nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens do céu. Esses são os salvos. Mas o que ocorrerá com os mortos? Aliás, com os infiéis? Mas eu vou mostrar uma passagem a você clara em 2 Tessalonicenses. Vai lá. O que vai acontecer com aqueles que não se prepararam? De acordo com 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, capítulo 2, olha o que diz. 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8, fala assim, acharam? Então será de fato revelado o iníquo, ou seja, o homem do pecado, ou os pecadores, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Segura aí, não fecha, tá? Jesus voltará.
os mortos ficarão, aliás, os ímpios ficarão mortos como esterco na face da terra. Isso eu lhe mostro claramente na Bíblia, que está lá em Ezequiel. Os mortos ficarão sobre a terra, ossos para todo lado, fedendo. Porque enquanto isso, os vivos estarão, aliás, os salvos estarão no céu, desfrutando das maravilhas de Deus durante os 1000 anos. E nessa terra, durante os 1000 anos, os mortos ficarão, os ímpios ficarão totalmente destruídos. E muitos pregam por aí, em religiões, que quando Cristo voltar, ele virá em secreto, leva um povo, fica outro povo aqui esperando uma outra oportunidade. Mas que conversa da carochinha. Eu estou falando para você que tá gravando, não está? Está gravando? Então, você que está aí do outro lado ouvindo isso, não caia nessa mentira satânica. Quando Cristo voltar, ele virá nas nuvens do céu, levará um povo que se prepararam. Então, o momento de aceitar é agora. É agora. Não haverá uma segunda chance. A você que está ouvindo aí do outro lado, não haverá uma segunda chance. A Bíblia diz que Jesus virá e todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho. Não haverá arrebatamento secreto. Não haverá arrebatamento secreto. E eu perguntei para uma pessoa um dia, Jesus vem em secreto por quê? Está com medo? De que ele está com medo? Se ele é rei dos reis, dono de tudo. Então, irmãos, continuando aqui em 2 Tessalonicenses, e quando fala aqui que ele virá, ou seja, os ímpios serão destruídos com a manifestação da sua vinda. Você viu aqui que falou que com o sopro do Senhor o povo serão destruídos. Não é que ele vai soprar, igual como você vê nas ficções aí do super-homem não, tá? Isso já está falando aí, ó, a manifestação de sua vinda. O povo vai estar com um pecado tão terrível, que eles não vão conseguir nem ver o Filho do Homem nas nuvens. Entendeu? E eles vão morrer, porque eles acreditaram nas mentiras. Está aí, ó, vamos lá. Olha o que diz aí, ó. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Percebeu? Esses que acreditaram em falsos pastores, pessoas que acreditaram em falsos líderes religiosos aí, eles vão se perder por causa disso, se eles não se arrependerem enquanto há tempo. E continua. Olha o versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem, percebeu? Não deram ouvido à verdade. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, irmãos, Jesus voltará. Eu não vou abrir todos os versos, que eu fiz uma pergunta no início, como ficará a terra durante esse período? De acordo com esse texto aqui, está claro que os ímpios morrerão, não ficará ninguém nessa terra. Em Ezequiel confirma também que tudo aqui voltará como era antes, um deserto. Assim, se você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, fala que a terra era sem forma e vazia. Então a terra vai voltar como era antes, totalmente. A terra irá voltar como era antes. Mas o mais impressionante aqui é que alguém, como adventistas, quem já conhece a verdade sabe, mas esquece essa coisinha de, não, eu já sei. Mas quanto mais você abre a Bíblia, mais o Espírito Santo é com você. A Bíblia, ela tem um poder enorme quando você abre ela. Já viu aquela conversinha? Não vou abrir a Bíblia porque eu já conheço esse texto. Você está enganado, viu? Quanto mais você abre a Bíblia, você pode ler o verso 30 vezes durante essa semana. Quanto mais você vai abrir, mais coisa você encontra quando você quer estudar. Em um capítulo só, um capítulo e um versículo, você encontra muita coisa, porque ela sempre renova. É impressionante. Então, ficará os ímpios mortos nessa terra, totalmente destruído. Só que Satanás, de acordo com Apocalipse capítulo 20, vai lá comigo. Apocalipse capítulo 20 fala que Satanás ele ficará nesta terra preso. Isso é simbólico, né? Ou seja, como será essa prisão de Satanás? Apocalipse 20 fala o seguinte, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma corrente.
e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que prisão é essa? Para entender melhor, essa prisão é que não vai ter ninguém nessa terra para que ele possa tentar. Pronto. Satanás, essa prisão, ele e os seus capetinhas, ele não vai ter quem tentar, irmãos. Durante 1000 anos ele vai ficar aqui refletindo eu ia falar uma besteira aqui. Ele vai ficar aqui refletindo os maus que ele causou nessa terra. Sozinho aqui. Tudo derribado. O irmão Jonas até citou o texto de 2 Pedro 3, que na volta de Jesus, fala que a terra vai estremecer com um grande estrondo. As construções aqui nessa terra, todas as obras feitas aqui por mão de homens, serão totalmente destruídas. A Bíblia fala que Jesus, quando vir, ele virá como ladrão, tomando muito de surpresa. Isso aqui ficará totalmente detonado. Agora, preste atenção comigo aqui. De que adianta você e eu suar tanto, construir, sabe? Eu estou pintando uma casa lá no Swiss Park e eu fico olhando assim, tantas coisas lindas, né? Casona, que eu digo, meu Deus do céu. Às vezes tem 2 pessoas morando na casa. 2 pessoas numa casa daquela ali. Que besteira, não? Que besteira. Quando Cristo voltar, isso vai ficar destruído. Nós já pregamos até para essa mulher lá, já pregamos lá. É até bom que ela alcance esse vídeo aqui. Então assim, pregamos para ela e falamos da Bíblia e ela se interessou. Mas eu fico olhando aquelas mansões bonitas, aquela besteira com mármore, com não sei... Oh, meu irmão, eu vou até parar por aqui, porque senão o negócio vai pegar. Mas olha bem, isso é perca de tempo. Perca de tempo. Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Você precisa se preparar, porque isso daqui, meu irmão, é passageiro. Totalmente passageiro. E acontece agora, o horário já está correndo pra caramba, viu? Falta 3 minutos. Segura aí mais 20, tá? Então o que acontece agora? Você viu que Satanás ficará preso nessa terra por 1000 anos. Porque não vai ter quem tentar. Salvos estarão aonde durante os 1000 anos? Os ímpios mortos. Satanás preso. Entendeu? Só que quando completar os 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos lá. Versículo 5 fala assim: os restantes dos mortos, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então preste atenção, que os ímpios não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Quando completar os 1000 anos, aí está falando que os ímpios agora vão ressuscitar. Os ímpios vão se levantar do pó da terra e eles vão virar um grande exército de Satanás. E olha bem, quando completar os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Quando você vai no versículo 7, fala assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora veja que Satanás vai ser solto. Por quê? Porque no versículo 5 confirmou que os ímpios irão, aí Satanás vai bater palma. Vou enganar mais uma vez. Satanás vai bater palma ali, vai aplaudir, vai dizer assim: olha, agora sim eu vou enganar mais uma vez. Por isso que ele vai ser solto de sua prisão. E mais uma vez, pela última vez, Satanás vai enganar esse povo ainda. Além do que ele já está fazendo aqui hoje, depois do milênio, ele vai enganar mais uma vez esse povo. E o que acontece? Vamos lá. Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do... Muita gente perdida, irmãos. Imagina agora, desde o começo de tudo, quantas pessoas não desceram à sepultura. E até hoje. E aí, irmãos?
Você já pegou uma mão cheia de areia? Aqueles grãozinhos? Imagina o que fala aqui que será como a areia do mar. Muita gente que vai ser queimada. Então, agora, quando diz aqui, sairá a seduzir, ele vai juntar todas as nações de canto a canto do mundo e ele vai comandar ali na frente. E levando aquela grande multidão. Para onde? Para destruir a cidade santa. Ah, mas a cidade santa vai estar no céu, lógico. Só que depois do milênio, ímpios ressuscita. Satanás sai da sua prisão. A nova Jerusalém desce. E agora esse grande exército, como a areia do mar, marcharão para destruir a cidade santa. Só que ela não vai encostar na terra. De acordo com Zacarias, ela vai descer em cima do Monte das Oliveiras e ali vai virar uma planície. Só que acontece agora que esse grande exército, sendo exército de Satanás, aqui fala que eles vão pelejar, né? Reuni-las para a peleja, né? Quando fala de Gog e Magog, o que é Gog e Magog? Gog e Magog são nomes simbólicos dos inimigos de Deus, e até hoje também, ok? Então, agora essa peleja, esse grande exército marcharão, porque a cidade santa estará descendo. A cidade santa descerá para essa terra, depois dos 1000 anos. Os 1000 anos em que você esteve lá no céu, que você participou de um grande julgamento, como eu resumi agora há pouco, agora ela descerá para aqui. Agora olha aqui para mim, para nós chegar no final. Você quer estar onde? Quando Cristo voltar, haverá 2 grupos de pessoas. Aliás, 2 grupos de pessoas, de povos. Um povo de Deus, que se prepararam, que confiaram, que acreditaram em sua promessa, e um povo desobediente, um povo que preferiram as coisas do mundo, um povo que preferiram buscar recursos dessa terra, um povo que preferiram buscar os ouros dessa terra. Então serão esses 2 povos, o povo de Deus e o povo que buscava as paixões mundanas. Então dentro da cidade estará o povo de Deus, fora da cidade estará o do diabo. Eles irão ressuscitar. De que lado você vai estar? Você vai estar dentro da cidade ou fora da cidade? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Olha o que diz o capítulo 21 aí de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, no versículo 2, fala assim: olha o que João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu... Olha o 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte... E aí, irmãos, ela vai descer ou não? Vai. Ela vai descer quando completar os 1000 anos. Ela vai descer para cá. E essa terra será totalmente purificada com o fogo que vai destruir ímpios, que vai destruir pecado e pecadores. Só que é o seguinte, olha bem, eu vou repetir. Dentro dessa cidade estarão os salvos. Fora da cidade estarão os perdidos. Só que nesse momento agora acontece o julgamento executivo, aonde todos serão destruídos, que fala o seguinte, no versículo 10, versículo 9, fala assim: marcharão então pela superfície da terra, e sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora Deus mandará fogo. A primeira vez acabou com água, agora será com fogo. Aonde agora Satanás será totalmente destruído, aonde agora ímpios serão totalmente destruídos. O que nós estamos esperando? Os que estão aqui hoje, eu vou pedir para você aqui, em nome de Cristo, busque mais tempo com Deus. O cerco está se fechando e muitos não acreditam. O cerco está se fechando, irmãos. O pouco tempo que você tem nessa terra, busque uma preparação, busque uma comunhão com Deus. Não se apegue às coisas desse mundo.
ou você estará fora dessa cidade. Isso é coisa séria. Irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 fala que Jesus virá. Se você quiser abrir aí, eu vou pedir para você abrir. E eu vou pedir para você ler comigo. É uma passagem muito conhecida. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim. Você encontrou? Está tudo certo aí? Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Segura aí, não fecha. Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até quanto os traspassaram. Quem são esses? Quem sabe? Oi? Até aqueles que mataram Jesus na cruz vão ver o Filho do Homem. Sabe por quê? Porque eles vão saber quem que eles mataram. De quem que eles tiraram a vida lá na cruz. E tem mais. Ah, mas onde está a certeza que Jesus voltará? Está nesse versículo aí.